Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, terça-feira, 27 de abril. Confira os destaques desta edição. A AMAL busca, junto ao governo do estado, o retorno da bandeira vermelha e a possibilidade da volta às aulas. Coordenadoria da Mulher inicia as atividades ao público. E o Tribunal de Justiça mantém decisão que impede retorno às aulas presenciais. E a assistência social aumenta em mais de 100% os atendimentos em 2021. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal da TV Erechim. E nós iniciamos essa edição falando de cidadania. Os atendimentos realizados nas 3 unidades do Centro de Referência em Assistência Social, os CRAS, o do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CRES, aumentaram mais de 100% nos últimos 3 meses de 2021, comparado a 2020, conforme a secretária Clarice Moraes. O aumento se justifica pelos impactos sociais, econômicos e psíquicos durante a pandemia. O momento exige atenção e cuidados, tanto no atendimentos realizados na proteção social básica, como nos casos que nunca dependeram do nosso auxílio. A alimentação é essencial e de extrema urgência para que as pessoas não tenham ainda mais sofrimento, assim explicou. A titular da pasta também destacou o trabalho realizado pelos profissionais. É preciso exaltar o trabalho feito pelos profissionais que atuam nas unidades dos CRAS, CRES e também do Abrigo Cidadão. Assim, ela pontuou. Além desses atendimentos, o número de pessoas que realizaram o cadastro único também aumentou. Entre janeiro e março do ano passado, foram 812 inscritos. Neste ano, nos primeiros 4 meses, o número já ultrapassou a marca de 1.300 novos cadastros. A distribuição de cestas básicas também teve aumento. A média mensal do ano passado era de 250 cestas básicas mensais. Neste ano, já foram distribuídas 385 em janeiro, 435 em fevereiro e 520 no mês de março. E aproveitando esse assunto da cidadania, na manhã desta terça-feira, dia 27, em um ato simbólico restrito devido à pandemia, o prefeito Paulo Pollis, o vice-prefeito Flávio Tirello, a presidente da Câmara Municipal de Vereadores, a Ana Oliveira, a secretária de Assistência Social, Clarice Moraes, e as coordenadoras dos CRAS e CRES do município acompanharam a abertura da sede da Coordenadoria da Mulher. A Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres foi criada em 11 de fevereiro de 2009, pela Lei Municipal 4420, com a finalidade de assessorar, assistir, apoiar, articular ações e políticas voltadas à mulher, visando a promoção dos direitos da mulher e eliminação das discriminações que a atingem, bem como sua integração socioeconômica e político-cultural. Ligada inicialmente ao gabinete do vice-prefeito em 2013, passou a ser vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social. Neste ano, retoma as atividades em um novo endereço, na rua Benjamin Mosina, 181, nos fundos do ginásio Bela Vista. A secretária de Assistência Social, Clarice Moraes, destacou que a coordenadoria vai estar dedicada em pensar estratégias para tornar mais legítima a luta das mulheres. A coordenadoria é um instrumento conquistado para elaborar defesa, apoio e promoção dos direitos da mulher. A presidente do Legislativo,
Legislativo, a vereadora Ana Oliveira relembrou a criação da coordenadoria ainda quando era vice-prefeita do município. Naquela época, unimos município e Estado União, pensando no fortalecimento das políticas públicas para mulheres. No próximo bloco, você confere. A AMAL busca, junto ao governo do estado, o retorno da bandeira vermelha e a possibilidade da volta às aulas. E o Tribunal de Justiça mantém a decisão que impede o retorno das aulas presenciais. E nós vamos falar também sobre a previsão do tempo e sobre essa terça-feira, que foi bastante fria ao amanhecer. Já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. No Master, sua mãe fica super presenteada e concorre a cartões presente de R$500. Bife de colchão mole, R$ 33,90 o quilo. Chuleta suína, R$ 14,99 o quilo. Mistura láctea saboroso, 395 gramas, R$ 2,99. Farinha Roseflor Premium, 5 quilos, R$ 12,99. No Master, mais vantagens. Cerveja Brahma Duplo Malte Lata, R$ 2,89. Se for dirigir, não beba. E no Bazar, tudo em até 10 vezes no cartão. Tá no Master, tá em casa. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve na noite da última segunda-feira, dia 26, em segunda instância, a decisão que impede a retomada das aulas presenciais nas regiões com bandeira preta. Mesmo que adotem, através da cogestão e decretos municipais, protocolos de bandeira vermelha, a Prefeitura de Erechim informa que vai respeitar a decisão judicial, seguindo o envio de atividades para os estudantes através de aulas não presenciais. A Associação de Municípios do Alto Uruguai, a AMAL, presidida também pelo prefeito de Erechim, Paulo Polis, vai encaminhar um pedido de providências ao governo do estado para a região R16, no que se refere à trava de segurança, critério estabelecido para a redução de bandeira. Desta forma, possibilitando que a região retorne para a bandeira vermelha, o que permite o retorno de aulas presenciais em todos os níveis. A Secretaria de Educação de Erechim informa ainda que as 19 escolas do Sistema Municipal de Ensino estão preparadas para o retorno de aulas presenciais. Tão logo o município seja classificado em uma bandeira com regras mais brandas, as escolas já têm os planos de contingência para prevenção, monitoramento e controle da Covid-19. Aprovados pelo Comitê Covid e estão equipadas com álcool em gel, máscaras, verificador de temperatura e tapetes sanitizantes para garantir a segurança dos estudantes. Antes de qualquer coisa, eu quero apresentar minha solidariedade aos pais, às mães e mesmo às crianças do nosso Rio Grande. Eu não tenho filhos, mas eu tenho já uma longa vida dedicada a cuidar de gente, a cuidar das pessoas e muito especialmente em cuidar das crianças.
Um dos grandes orgulhos que eu tenho na minha vida pública e que me faz perceber com clareza o poder transformador da política foi o de ter colocado para reformar e ampliar todas as escolas de educação infantil quando eu fui prefeito em Pelotas, abrindo milhares de vagas em espaços muito qualificados para cuidar bem das crianças. Independentemente de quem seja a responsabilidade pelas dificuldades no retorno às aulas, seja do Executivo ou do Judiciário, ambos são poderes do Estado e o Estado deve um pedido de desculpas à população que eu faço aqui. Nós queremos as nossas crianças voltando às aulas presenciais com cuidados, com protocolos, mas as aulas precisam ser presenciais, especialmente para a educação infantil e para a alfabetização. É uma luta que nós travamos desde o fim do ano passado e que agora, diante da interferência do Judiciário, acaba sendo prejudicada. E essa interferência no processo, embora legítima e soberana, é absolutamente equivocada e incoerente. O Judiciário usa, por exemplo, o modelo e as fórmulas que foram criadas por nossa equipe técnica para apurar o nível de risco, mas despreza a análise que os nossos técnicos fazem para definir o que deve ser restrito e o que deve funcionar. Nós respeitamos a decisão, mas não nos resignamos com ela. O nosso modelo do distanciamento controlado foi pioneiro, construído com muito esforço, com análises técnicas e científicas, mas nós nunca vendemos para a população como se fosse um modelo perfeito. Até porque, mesmo com um ano de pandemia, o mundo todo ainda está aprendendo sobre o coronavírus e sobre os seus efeitos. A recente onda que nós enfrentamos, por exemplo, foi muito diferente daquela que nós tivemos em 2020 e que fizeram necessários diversos ajustes, como o da salvaguarda ao longo do tempo, assim como são necessários ajustes nesse momento. Após análises do grupo técnico e estudos, nós concluímos por ajustar a salvaguarda da bandeira preta no Estado. Ela vai continuar existindo, mas ela vai passar a ser acionada apenas quando a ocupação de leitos com pacientes confirmados para o coronavírus estiver num ciclo de piora em 14 dias, sendo desativada quando se observar um ciclo de pelo menos 14 dias de redução da ocupação de leitos de UTI por pacientes confirmados para o coronavírus. E aí sim é que o indicador do 0,35 vai se aplicar ou não. A salvaguarda da bandeira preta regional vai ser extinta e vamos manter a salvaguarda da bandeira vermelha para as regiões. Assim, todo o Estado vai estar em bandeira vermelha a partir da publicação de um novo decreto. É o último ajuste que eu determinei no modelo de distanciamento controlado que existe nos termos atuais em que ele se apresenta. Esse modelo vai seguir existindo até o dia 10 de maio, quando nós vamos completar um ano da sua implementação no Rio Grande do Sul. Depois de ter cumprido o seu papel, de ter dado colaboração para análise de riscos, estabelecer protocolos de forma pioneira no Brasil, nós vamos substituir este modelo por outro mais aprimorado e adequado a essa nova fase que nós estamos vivendo na pandemia e depois de todo o aprendizado que tivemos, sempre colocando a proteção à nossa população, a sua vida, a sua saúde em primeiro lugar, mas buscando conciliar esta proteção também com a manutenção das atividades econômicas que são essenciais para que as pessoas possam cuidar das suas famílias. Muito obrigado a todos pela compreensão. Nesta manhã, o prefeito Paulo Polli se manifestou sobre o assunto. Bom dia. Ontem à noite, através da Justiça do Estado, tivemos uma decisão desfavorável com relação à volta às aulas. Mesmo não concordando com ela, nós vamos respeitar a decisão judicial. Mas agora, tomamos a atitude de, junto à AMAL, através dos técnicos e do jurídico, de encaminharmos um pedido ao governo do Estado, que certamente se unirá a outras regiões, e mostraremos através de números que podemos sim melhorar as salvaguardas e vamos provar isso através de números de casos ativos, de leitos de UTI, de leitos clínicos, que a nossa região tem condições sim de baixar a bandeira de preta para vermelha. Isso estamos fazendo hoje e com certeza o governador essa semana ouvirá as regiões e a gente vai mudar isso para a próxima semana.
Embora a região da AMAL vive um momento de mais tranquilidade no que se refere a números de internações da Covid-19, o setor educacional vive dias de pesadelo. Pais protestam pela volta das aulas e pedem o apoio da AMAL nesta batalha direta com o governo do estado. Acompanhe. Embora nesse momento nós vivemos um período de tranquilidade em relação aos números diminuindo de internações de pacientes com a Covid-19, o movimento escolar passa por um momento bastante delicado pedindo a volta às aulas. Ontem, o movimento solicitou apoio da AMAL e nós convidamos o Jackson para estar aqui hoje justamente para falar da importância deste retorno das aulas. Jackson, bem-vindo. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim, uma saudação especial à minha amiga Sandra, já de imediato agradecer o convite, para repassar algumas informações com relação ao período no qual estamos atravessando, que já dá alguns sinais de desaceleração do processo pandêmico, um cenário, digamos, mais promissor, tendo em vista que no início de fevereiro e durante todo o mês de março e abril, atravessamos um período muito crítico, muito agravado. Jackson, os números de internações diminuíram bastante, eu digo que significativamente. Algumas cidades daqui da região, inclusive, não tem casos de Covid, que é o caso de Jacutinga, deve ter um caso apenas. Qual é o panorama da AMAL? Nós estamos verificando pelos nossos indicadores oriundos da Plataforma Regional de Monitoramento que realmente houve uma mudança no cenário a nível regional e essa mudança é uma mudança felizmente positiva. Nós já verificamos que vários municípios já não têm nenhum caso ativo. Nós temos feito esse monitoramento toda semana. Atualmente nós temos 9 municípios que não possuem nenhum caso ativo. Isso dá um percentual de 26,47%. Nós temos 9 municípios que possuem de 1 a 3 casos ativos, que também dá o mesmo percentual, 26,47%. Nós temos 10 municípios que possuem de 4 a 10 casos ativos, portanto também um número baixo. Isso dá 29,41%, e nós temos apenas 6 municípios do total dos 34 monitorados que possuem mais de 10 casos ativos, que dá 17,64%. Então nós já verificamos pelos gráficos, pelos indicadores, uma desaceleração. Isso tem reflexo direto nas taxas de ocupação das estruturas hospitalares. Já houve uma redução expressiva nos leitos clínicos. Nós estamos hoje com uma taxa de ocupação de 20,34%. No momento mais agravado, nós tivemos taxas de 100% de ocupação e nós já estamos percebendo, mesmo que de forma sensível, uma redução nas taxas de ocupação dos leitos de terapia intensiva. Eles ainda se mantêm elevados, é um dos motivos pelo qual o estado todo está classificado em bandeira preta altíssimo risco e aqui para nós está na ordem de 86,11%. Estes indicadores são indicadores do boletim regional que foi produzido na tarde de ontem às 17 horas. Por que ainda permanecemos na bandeira preta? É importante que as pessoas tenham presente que nós estamos diante de um sistema de distanciamento controlado, que foi um regramento estipulado pelo governo do estado. E ele preconiza as 4 bandeiras, que todos têm já conhecimento, amarela, laranja, vermelha e preta, e na 43ª semana, dado o agravamento do cenário pandêmico, ele implantou uma ferramenta que nós chamamos de salvaguarda estadual. Esta ferramenta de avaliação, este score que tem colocado todas as regiões em bandeira preta. É um cálculo que ele faz com relação a leitos de UTI livres versus leitos de UTI ocupados por Covid. O score ele tem que ser de 0,35 ou igual a 0,35 ou superior, para que as bandeiras possam ser, para que as regiões possam ser classificadas de acordo com os seus indicadores. Quando este score for abaixo de 0,35, automaticamente, pela normativa estadual, todas as regiões são classificadas em altíssimo risco. Para que as pessoas também tenham presente, nós, no início do processo mais agravado, nós estávamos com esse score em 0,02. Na semana seguinte, nós avançamos para 0,06. Na outra semana, na terceira semana, nós fomos para 0,16. Nesta semana que passou, nós estamos com 0,26. Então, nós estamos se aproximando para um score de 0,35, o que vai permitir com que as regiões recebam a classificação de acordo com os seus indicadores, porque esta salvaguarda estadual
quando não atinge a meta preconizada, que é de 0,35, coloca obrigatoriamente todas as regiões em bandeira preta. É o caso que vem acontecendo nas últimas classificações por parte do modelo de Estado. Nós já estamos vivendo um momento assim de bandeira vermelha ou até laranja, porque a gente percebe bares abertos, comércio funcionando normalmente, as pessoas na rua andando e já com menos medo do que tinham há um mês atrás. Isso não é um índice, não é uma situação para dizer que amanhã nós vamos ter aumento de casos? Nós, pelos nossos indicadores, e aqui falando da nossa região, da região 16, e sempre é bom reafirmar, 34 municípios, aproximadamente 240 mil habitantes, nós já temos indicadores da nossa região que permitem classificação de bandeira vermelha. Certo. Basicamente, número de casos ativos, taxas de ocupação nas estruturas hospitalares, leitos clínicos, leitos de UTI, redução do número de óbitos, aumento dos casos recuperados, ou seja, aqueles indicadores que são avaliados pelo governo do estado já nos colocariam, e aqui eu falo com certa precisão, em bandeira vermelha. Nós só não estamos entrando numa bandeira menos restritiva por aquilo que conversamos, tendo em vista a implantação da salvaguarda estadual. Se não houver mudança nessa metodologia de trabalho, nós vamos continuar, enquanto não atingirmos 0,35, em bandeira mais restritiva. Claro que a população tem que ter presente, e nós estamos reafirmando isso em todas as oportunidades, que mesmo com esta melhora no número de casos ativos, mesmo com a melhora nas taxas de ocupação dos leitos clínicos e uma pequena melhora nas taxas de ocupação de leitos de terapia intensiva, nós estamos diante do temido coronavírus. E nós soubemos pela experiência de mais de um ano que qualquer descuido ou qualquer negligência pode alterar os indicadores. Quando nós falamos no coronavírus, nós sabemos que um surto aqui, um surto ali ou um surto acolá pode alterar a curva epidemiológica de casos ativos. Essa curva começa a tomar um movimento de subida e a partir da elevação dos casos ativos, nós já soubemos o enredo e nós já soubemos os desdobramentos. Aumentam o número de casos ativos, aumentam as internações em leitos clínicos, aumentam as internações em leitos de terapia intensiva e começam a surgir, infelizmente, novos óbitos. Então, mesmo com esta melhora, mesmo com essa verificação de desaceleração do processo pandêmico, nós temos que ter presente que a região está em alerta, que alguns números continuam elevados, especialmente os leitos de UTI, e que nós temos que adotar todos os protocolos sanitários preconizados. Jackson, o movimento Todos pela Educação, que ele é realizado por pais, professores e também alunos, estiveram reunidos com a AMAL na tarde da última segunda-feira. Qual foi o tema dessa reunião e as medidas que serão tomadas hoje? Todo mundo sabe que há uma expectativa muito grande pelo retorno de várias atividades, inclusive das atividades escolares. Tem a questão do tempo de aprendizagem, tem a questão da socialização, tem uma série de questões que envolvem a comunidade escolar. E há como já mencionei, uma expectativa muito grande com esse retorno. Havia uma previsão de retorno agora nessa segunda-feira, tendo em vista as manifestações do governo do estado, de que estaria possibilitando o retorno das atividades escolares, aqui inicialmente da educação infantil e das séries iniciais, primeiro e segundo ano, mesmo que em bandeira preta, para aquelas regiões que fizessem uso da cogestão ou da gestão compartilhada. Esse não foi o entendimento do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem um entendimento que, enquanto houver classificação de bandeira preta, que significa altíssimo risco, não tem nenhuma possibilidade de retornar às atividades escolares. Então, houve um encontro pela manhã com o prefeito municipal Paulo Alfredo Polis, houve um encontro à tarde com o comitê regional e com a assessoria jurídica da AMAL, no sentido de encontrar alguma saída ou algum mecanismo legal que possa resolver este impasse. Mediante esse diálogo com os professores e com os pais dos alunos, nós entendemos que vamos encaminhar uma documentação ao governo do estado, no sentido de que faça uma reavaliação com relação a salvo-conduto com a salvaguarda estadual. Em que sentido? Ou na retirada deste instrumento, e depois eu posso explicar por quê, ou na mudança da base de cálculo. O que nós estamos verificando, e isto é fato, é que por que as taxas de ocupação dos leitos de UTI estão reduzindo numa velocidade muito lenta?
Porque as pessoas que estão tendo o agravamento neste novo cenário são pessoas de uma idade menor. Quando nós tivemos o início do processo pandêmico, vamos falar em 2020, as pessoas que iam para a UTI, na grande maioria eram pessoas com idade avançada e com a presença de comorbidade. Neste momento, nós já temos boa parte desta população, especialmente quando eu falo com relação à idade, acima de 60 anos, essas pessoas já receberam a imunização. Então, nesse sentido, está havendo uma redução da internação deste público-alvo. E nós estamos verificando que as pessoas que estão internando são pessoas da faixa etária de 40 a 60 anos. Essas pessoas, até pelo seu sistema imunológico, até pela sua resistência física, são pessoas mais jovens, elas estão ficando mais tempo nos leitos de terapia intensiva. E por esta razão que os reflexos aconteceram de redução de forma muito rápida nos casos ativos e nos leitos clínicos e de forma lenta e sensível nos leitos de terapia intensiva. Como a salvaguarda leva em consideração os leitos de terapia intensiva, nós não estamos conseguindo atingir o patamar preconizado. Quando eu falo nós não estamos conseguindo atingir o patamar preconizado, eu falo a nível de estado, porque a salvaguarda estadual, ela observa o indicador estadual e não regional. Então, nós não estamos conseguindo porque isso que está ocorrendo na nossa região está ocorrendo simultaneamente em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. Segundo fontes oficiais do próprio governo do estado, as taxas de ocupação em leitos de UTI no sistema público estão em torno de 80% a 85% e no sistema privado acima de 95%. Sim. Então, quando se faz o score, quando se faz o indicador da salvaguarda, ela dá inferior a 0,35 e por essa razão, porque é o regramento, todos ficam classificados de maneira preta. A nossa proposta é que se faça uma reavaliação deste indicador no ponto de vista do quantitativo e no ponto de vista da metodologia aplicada. Porque nós também estamos percebendo que algumas regiões que já tiveram um alívio desta sobrecarga, tendo em vista o alto custo, estão desativando alguns leitos de terapia intensiva. Todos nós soubemos que no momento mais crítico houve a implantação dos planos de contingência, A, B, C, no sentido de ampliar a oferta de leitos de terapia intensiva. A partir do momento que o cenário começou a se alterar para um cenário mais promissor, mais alentador, alguns leitos foram desabilitados, tendo em vista o custo operacional dessas estruturas hospitalares. E nós estamos levando isso ao governo do estado, que faça então esta reavaliação da metodologia no sentido de equacionar ou minimizar essa demanda para que nós possamos, na próxima sexta-feira, quiçá, sermos classificados em bandeira vermelha e aí então permite o retorno das atividades escolares. O consórcio fez um edital para compra de vacinas para ser distribuídas aqui entre os municípios. Como é que está essa situação? Teremos essas vacinas? Nós lançamos o consórcio Ciral, que tem na presidência o prefeito de Jacutinga, Beto Bordim, lançou esse edital. Nós não estamos encontrando no momento nenhum laboratório, nenhuma empresa que tenha ofertado esses imunizantes. Também é de conhecimento público que são poucos laboratórios que estão produzindo esses imunizantes. A grande maioria está produzindo para os governos, e aqui não falo só apenas do governo brasileiro, mas do governo no sentido do mundo como um todo, e não há um quantitativo disponível para ofertar aos estados e aos municípios, em que pese haver várias ações nesse sentido e vários consórcios estarem aptos a fazer essas aquisições. O nosso entendimento, isso foi alvo de discussão numa reunião do colegiado dos prefeitos, é que a região esteja preparada, esteja apta, do ponto de vista técnico e do ponto de vista legal. A partir do momento que surgir esta possibilidade, a partir do momento que houver uma oferta maior de imunizantes e que os estados e os municípios possam adquirir, nós vamos estar com todos os encaminhamentos adotados e aí a partir desse momento a gente possa fazer a aquisição. Essa falta de vacinas que tem acontecido no Brasil todo, a gente tem acompanhado os meios de comunicação e a segunda dose está sendo difícil aplicar porque não chega esse imunizante. Isso pode ser um fator negativo para a volta às aulas, em virtude dos professores não serem imunizados? Quando nós falamos em pandemia ou processo pandêmico, a gente percebe que enfrenta uma série de entraves, uma série de dificuldades. Se
Se nós vamos acompanhando, nós chegamos a um determinado momento em que nós estávamos sem leitos de terapia intensiva. Certo. Então houve a necessidade de ampliação dessas estruturas. Num segundo momento, as estruturas foram ampliadas e nós ficamos com fragilidade nos recursos humanos. Então houve a necessidade de contratação de mais profissionais e especialistas para esta atuação. Nós vivenciamos um período de possibilidade de desabastecimento dos insumos hospitalares, o chamado kit intubação, que de certa forma, segundo os últimos anúncios, houve uma regularização, mesmo que temporária. Nesse momento nós não estamos mais enfrentando esse problema, mas o problema continua em tela. E agora nós estamos enfrentando a falta de quantitativo de imunizantes, de vacinas, no sentido de ampliar a cobertura vacinal, mas também no sentido de realizar a segunda dose, porque os imunizantes que nós estamos utilizando, tanto o Coronavac como a AstraZeneca, segundo os fabricantes, os dois preconizam 2 doses para que se atinja a sua máxima efetividade, eficácia. Então, uma boa parte da população recebeu, nós temos uma disparidade muito grande entre a primeira dose e a segunda dose, nós temos esses números apurados, nós temos na nossa região 56.526 pessoas que já receberam a primeira dose. É um número muito positivo. Nós estamos nos aproximando de 25% da população alvo da nossa região. Sim. Nós estamos com 23,69%. Porém, quando nós falamos em segunda dose, há um decréscimo muito expressivo. Nós temos aí 23.843 pessoas que receberam a primeira e a segunda dose. Isso dá 9,99%. Essa diferença está em 32.683 pessoas que necessitam ainda receber a segunda dose. Então, também a nível de comitê regional, a nível da região 16, nós estamos encaminhando um expediente, um documento ao governo do estado, à Secretaria Estadual de Saúde, no sentido de que adotem providências para que a região receba um quantitativo maior de imunizantes específicos para a segunda dose. Claro que quem tem coordenado a campanha de imunização é o governo federal, Sim. É o Ministério da Saúde. Houve muita polêmica com relação de quem ficaria com esta responsabilidade. Esse assunto já foi pacificado, a responsabilidade ficou a cargo do governo federal. Para tanto, já mencionamos isso em entrevistas anteriores, a necessidade do governo federal manter negociação com outros laboratórios, além da AstraZeneca e da Coronavac, para que tenha quantitativo suficiente para imunizar a nossa população. Nós estamos falando de um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, nós estamos falando de uma vacina que requer a aplicação de primeira e segunda dose, então há necessidade de manter negociação com outros laboratórios para que se consiga ampliar a campanha e também realizar a segunda dose. Então, não é momento de relaxar em virtude da gente viver um período de pandemia com a Covid-19, a gripe, que também é um agravante agora com o frio, e a dengue, que está preocupando demais todo o estado do Rio Grande do Sul, principalmente Erechim, que são mais de 600 casos já confirmados. Nós estamos diante, Sandra, muito bem colocado, de 3 situações. Nós estamos em plena pandemia do novo coronavírus e nós soubemos dos reflexos, dos entraves de um processo pandêmico, tanto na saúde, como na sociedade e como também nos setores produtivos. Nós estamos tendo um surto de dengue, que também preocupa aqui na cidade de Erechim e também em alguns municípios da região. Para tanto, isso necessita da colaboração da sociedade, porque todos têm que adotar as medidas que são preconizadas, e nós estamos adentrando num período de frio. Nós vivemos em um dos estados da região sul e nós sabemos que esse período é um período de frio mais intenso e nós enfrentamos a influenza e nós iniciamos agora o processo de imunização de alguns grupos prioritários. Nesse sentido, não tem como não levar em observação ou levar assim com o maior rigor, adotar com o maior rigor todos os protocolos preconizados. Eu tenho dito, especialmente com relação a coronavírus, a epidemia da Covid, que nós melhoramos. Nós passamos já por 3 momentos críticos. Este foi o momento mais delicado, mais agravado. Os nossos números estão dando sinais evidentes de melhora, mas nós precisamos continuar adotando tudo aquilo que está sendo preconizado. Não há espaço para a negligência com relação ao uso da máscara individual,
Não há espaço para aglomeração de pessoas, festividades, encontros, jantares, festas clandestinas, porque decorridos 12 meses nós soubemos, já mencionei isso, nós soubemos o enredo. Se houver algum descuido, se houver negligência por parte da coletividade, esses números, não tenham nenhuma dúvida, tendem a retornar, a subir, e a partir da subida dos casos ativos, nós soubemos que logo na sequência vem os reflexos. Aumento dos casos de internação clínica, alguns desses casos terão agravamento, vão para leitos de terapia intensiva e, infelizmente, alguns evoluem para óbito. E o problema maior é que fecha comércio, fecha escolas e essa história se torna um ciclo vicioso, nunca termina. Nós temos que continuar em cima dessa tua colocação, nós temos que continuar irmanados, saúde com setores produtivos, saúde com educação, saúde com sociedade, no sentido de migrar para um cenário de bandeira menos restritiva. Bandeira menos restritiva, no caso em tela, seria a bandeira vermelha, porque nós estamos classificados de bandeira preta. Isso nos permitirá manter o foco, manter o olhar, manter a atenção para a saúde, mas também para outros setores da sociedade, que são os setores produtivos, os serviços, todas as atividades comerciais e também para o conjunto da sociedade. Se nós migrarmos para esse cenário, nós temos como aliada a ferramenta da cogestão. Isso também permite, se os indicadores tiverem positivos, migrar para uma bandeira menos restritiva, que é no caso uma bandeira laranja, onde tudo tende a melhorar. Nós temos que ter este foco, e este foco requer então a participação coletiva, de forma irmanada e de mãos dadas, da saúde com toda a sociedade. Jackson, obrigada por mais uma vez atender o nosso pedido e estar aqui falando com o nosso telespectador. E essa terça-feira, literalmente a terça-feira mais gelada de 2020. Lá pelas 7 horas da manhã, os termômetros marcavam 7 graus. Estava frio pra caramba. Durante a manhã foi aquecendo um pouquinho e durante a tarde também. Mas agora, no início da noite, já começou a cair a temperatura e amanhã, quarta-feira, promete um amanhecer mais gelado. Vamos dar uma olhada? Nesta quarta-feira pela manhã, a mínima 6 graus, a máxima 20 graus, a média do dia deve ficar em torno de 13 graus, então dá para ver que a temperatura não sobe muito. A umidade do ar 65%, ventos 14 km por hora e não tem previsão de chuva, porém o sol aparece entre nuvens. Essa onda de frio que chegou aqui no Rio Grande do Sul, ela vai permanecer até quinta-feira. Na quinta-feira o tempo já vai começar a apresentar sinais de mudança e no final de semana nós temos previsão de temperaturas em elevação e chuva. E o Jornal da TV Erechim fica por aqui, mas continuamos nas redes sociais. Nos acompanhe e amanhã voltamos com mais notícias, mais informações a todos vocês, nossos telespectadores. Boa noite. Promoção 40 anos junto Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. No Master, sua mãe fica super presenteada e concorre a cartões presente de R$500. Bife de colchão mole, R$ 33,90 kg. Chuleta suína, R$ 14,99 kg. Mistura láctea saboroso, 395 gramas, R$ 2,99. Farinha Roseflor Premium, 5 kg, R$ 12,99. No Master, mais vantagens. Cerveja Brahma Duplo Malte Lata, R$ 2,89. Se for dirigir, não beba. E no Bazar, tudo em até 10 vezes no cartão. Tá no Master, tá em casa.